E a igreja, graça e paz, amém? Então vamos a mais uma palavra. Se segurem aí. Bem, irmãos, eu vou dar continuidade o que eu estava falando anteriormente, ainda sobre o orgulho. E quando eu me deparo com isso, eu vejo a nossa pecaminosidade e vemos o quanto Deus nos ama mesmo assim, né? É muito amor. E como a gente tem refletido sobre isso, e o Senhor detesta essa postura, né, de orgulho, como diz em Provérbios 8:13, e entendo que quanto a essa transgressão, ninguém sai ileso aqui. E o que desejamos é, quando conhecemos e aprendemos, venhamos ter um pouco de domínio próprio sobre isso. E Deus nos dá. Justamente para subjugar essa pecaminosidade interior. E Deus dá, como Davi orou em Salmos 19, no versículo 13, ele orou pedindo a Deus para livrá-lo disso, desse orgulho, porque livrando desse orgulho, desse pecado, ele disse que ficaria livre de grande culpa e escaparia de cometer grandes pecados. Ou grande transgressão, como diz outras versões. O mundo pode achar bacana você ser um orgulhoso, pode achar comum, pode achar até desejável, legal ter isso, você tem que ter um pouco de orgulho, mas para Davi esse negócio era pecado demais, e ele não queria. Com as exposições das Escrituras, e o que desejo realmente, é colocar uma luz aí nos nossos corações, e perceber algumas manchas da nossa vaidade, do nosso orgulho, talvez pequenas, mas ainda assim necessárias de serem removidas. Romanos 12:2 diz para não nos amoldarmos ao padrão desse mundo, mas que venhamos transformar pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Queremos com isso, pouco a pouco, destruir esse padrão mudando no nosso interior, inconsciente, muitas das vezes, e renovar esse conhecimento, do ponto de vista de Deus, conforme a palavra do Senhor, para que venhamos experimentar justamente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, boa, perfeita, agradável vontade de Deus, mas por vezes com dolorosas intervenções. Porque o que Deus quer é que venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. É como uma cirurgia, irmãos. A cura é boa, a cura é agradável, a cura é para deixar perfeito, mas às vezes é dolorosa, não é? Não é simples. Conforme 1 Timóteo 6,4 diz que o orgulho e seus interesses resultam em difamações. Em 14 de dezembro a gente falou sobre o orgulho. Lá em 28 de dezembro falamos sobre as formas como ele se expressa. Em 22 de janeiro desse ano falamos que resulta em brigas, atritos constantes, outra forma, e hoje entraremos justamente na calúnia. Então, veremos hoje uma terceira evidência do orgulho, que é justamente o que nos faz sofrer muito, a calúnia. Sei que no texto está escrito, se vocês olharem na Bíblia de vocês, difamação, algumas versões, mas eu acredito que é oportuno a gente estudar justamente sobre a calúnia, porque ela também, em outra parte das Escrituras, ela vai mostrar que ela é também produto do orgulho, conforme outros textos aí. E eu faço um lembrete: é impossível agradarmos a um orgulhoso, e mesmo não querendo, quando nos relacionamentos com pessoas fortemente dominadas pelo orgulho, de alguma forma seremos caluniados. O orgulho erra sempre no amor, sempre vai errar. Por quê?
porque busca que todos façam as coisas do seu jeito. Então ele não terceiriza, ele quer que tudo seja do jeito dele. E erra em Filipenses 2, 3 e 4. Não suporta todas as coisas, por quê? Porque as coisas não atendem às suas expectativas. E aí erra em 1 Coríntios 13, 7 e em Gálatas 6, 2. O orgulho vai sempre lembrar das ofensas de forma acusatória. Como aquela frase, não sei se você já ouviu, eu já disse isso 1000 vezes. Já ouviram isso? Está 1000 vezes rejeição. E erra em 1 Coríntios 13, 5. Evita sofrimentos, o orgulho, porque não espera nada dos outros, não suporta nada, tudo é insuportável, porque não ama as pessoas. E erra em 1 Coríntios 13, 7. O orgulho erra no amor porque ele vangloria-se, dizendo muitas das vezes, eu passei muita dificuldade, você não sabe o que eu passei, a minha vida é tão difícil. E erra em Provérbios 27, 2. Então, irmãos, lembre-se, santificação é um processo para a vida inteira. E o fato de nos encontrarmos em níveis diferentes de santidade e maturidade da fé, exige logo que tenhamos compaixão e paciência com os que estão à nossa volta, com os nossos amados irmãos. Compaixão e longanimidade. Em 1 Coríntios 6, 11, diz assim: assim foram alguns de vocês. Biblicamente, irmãos, biblicamente, é possível a superação do pecado. É possível. E eu oro agora que o Senhor nos dê longanimidade, nos dê um caráter para superar as adversidades, e justamente um caráter que nos vai fazer prosseguir, nos revestindo de compaixão, apesar de todos os obstáculos. Um caráter que venha nos encher de bondade, para justamente sermos capazes de desprezar as ofensas que talvez caiam sobre nós. Certamente no passado todos nós caímos em questões parecidas e podemos ainda estar tendo que desenvolver algumas outras virtudes espirituais. Então, compaixão, misericórdia e graça com aqueles que erram dessa forma conosco. Eu vou dar um exemplo de conduta, de maturidade espiritual que aconteceu a respeito desse assunto de calúnia. E aí aconteceu o seguinte: sei de pastores que pediram perdão porque se expressaram de forma depreciativa um ao outro. E aí o que aconteceu? Confessaram o seu pecado e seguiram juntos, unidos pela fé em prol do Evangelho. Isso é maturidade espiritual. Já os imaturos espirituais, eles ainda estão sujeitos a caluniar. Não é que é desejável, mas estão sujeitos ainda e tentados a criar má fama, trazer descrédito ou crédito para si. E devemos, ainda assim, em relação a esses, como Cristo Jesus, cuidar deles e ensiná-los. Em 1 Timóteo 3,6 diz assim que, seja velho convertido, ou seja um imaturo espiritual, eles não podem assumir uma posição de liderança. Não podem. Nem de ensino, tampouco pastoreio. Justamente por quê? Para que eles não venham se perder completamente, não venham cair na condenação do diabo. O orgulho, não venham cair justamente na vaidade. Em 1 Timóteo 3,10, vai nos alertar em relação a isso. Devem ser primeiramente experimentados. Devem passar por uma experiência. Sejam primeiro provados, testados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem. Então, esse é um critério, e isso é importante para a casa do Senhor, para o reino, justamente para evitar sofrimento.
Por quê? Somos pecadores e o pecado nos faz sofrer. E assim é o orgulho, que como um pecado, traz consigo sofrimentos para a nossa vida. Vamos desenvolver esse assunto. Toda situação tem um propósito para Deus, e é o desenvolvimento do nosso espírito, um desenvolvimento espiritual. Então enxergue como oportunidade. Por quê? Porque Deus, lá em Romanos 8, 29, nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Tem um propósito, um aperfeiçoamento. E apenas a terapia bíblica visa a santificação. Seja por meio da tristeza, do reconhecimento do seu pecado, seja por meio da alegria, a vitória sobre o seu pecado. Apenas a terapia bíblica vai ensiná-lo a trabalhar o seu estilo de viver como Jesus Cristo. Apenas a Bíblia vai trazer um reforço atuador do Espírito Santo, invisível, mas real, para modificar essa situação. E hoje, em cima desse conhecimento, vou falar justamente sobre a língua dos orgulhosos. Tiago 3,5 diz assim: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria, se gaba, gloria-se, e aí está contido o orgulho, se você percebeu. De grandes coisas, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. E aí, justamente dentro deste texto, vou falar sobre difamação, como diz 1 Timóteo, que vai resultar em calúnia. Sendo oportuno o momento, eu dividi em duas linhas, calúnia e difamação. E hoje vamos ficar só na calúnia. Como estamos trabalhando sobre o orgulho, veremos como ele vai se manifestar através da calúnia. Importante, hein? Reforço que as exposições aqui apresentadas têm um conceito bíblico, é segundo a Bíblia, dentro dos fundamentos do Evangelho. Aqui não tem nada a ver com psicologia ou termo jurídico também que traz as suas definições. Entendam, não são definições jurídicas ou psicológicas e, de certa forma, todos nós, ou alguns de nós, seremos confrontados com o que eu vou colocar aqui. Eu gostaria que você saísse ileso daqui, mas eu, ao preparar a mensagem, não saí. Porque o Senhor nos confronta. Trouxe-me coisas do passado. E a estrutura do que digo é justamente o que chamo de terapia bíblica, cuja referência, cujo objetivo é justamente o desenvolvimento da sua imagem interior à semelhança de Cristo Jesus. Logo, a maneira bíblica apresenta o orgulho se manifestando de duas formas, de calúnia e difamação, e ficaremos sobre a calúnia. O primeiro aspecto que traremos aqui da calúnia é justamente quando alguém faz acusações sobre alguém conscientemente falsas, inventando falhas muitas das vezes do caráter, e isso é chamado de calúnia, biblicamente dizendo. Ou se você hoje virou moda, fake news, já ouviram falar disso? Não sei se vocês já ouviram falar disso. E veremos aí dois casos que eu trouxe como exemplo, duas situações, não casos. Primeiro, Paulo passou por isso. E influenciadores orgulhosos entraram ali no meio dele, caluniaram, justamente desejosos de uma posição e incomodando os outros a respeito daquilo. Em 2 Coríntios 2:10 vai nos dizer assim: pois alguns dizem, as cartas deles são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, a sua palavra é desprezível.
De pronto, Paulo pega essa informação e já denuncia a vaidade desses que o acusavam. 2 Coríntios 10, 12 diz: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem, se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Comparam consigo mesmos, não comparam com Jesus Cristo. Comparam homens com homens. Paulo pressupõe aqui alguma acusação de orgulho à sua pessoa e julgavam que ele estava indo longe demais em suas cartas, na sua forma de dizer, e talvez expressões como você ouviu hoje, ou já ouviu: esse cara quer chegar aonde? Está pensando o quê? Eu acho que já está passando dos limites. São expressões de soberba, expressões de orgulho, mas Paulo já antecede a isso, antecipa, e já os responde na mesma moeda, usando a própria palavra orgulho. Em 2 Coríntios 10, 14, ele diz: não estamos indo longe demais em nosso orgulho. Como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos vocês com o Evangelho de Cristo. E aí no próximo versículo, no 15, da mesma forma, não vamos além dos nossos limites. E no 18, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. O orgulho de Paulo, irmãos, ele estava contido. Ele não está dizendo que não é orgulhoso, mas estava contido. 2 Coríntios 12, 7 diz que ele tinha um espinho justamente para conter o orgulho. Quando a gente vai ver em Filipenses 3, 8, contra as vaidades da terra, ele considerava como esterco essas coisas do mundo. Esses difamadores são como lobos vorazes e ferozes, buscando justamente crescer a sua matilha. Em Atos 20, de 29 a 32, diz assim: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos, no meio de vocês, não é que vem de fora, levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Isso é a vaidade. Por isso vigiem, lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir, de admoestar, de aconselhar, de exortar, de ensinar a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas, e buscamos fazer isso nessa igreja, e fazemos muitas das vezes com lágrimas. Meus irmãos, entendo, estamos buscando aqui, justamente apresentando a palavra de Deus, fazer uma entrega de vocês. Qual? No versículo 32. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Está vendo aí? Porque nem todo santificado vai ter herança no céu, porque a herança é o galardão. O que eu quero é que vocês, além de santificados, tenham herança no céu. Um segundo caso, os orgulhosos Acabe e a sua esposa Jezabel queriam de todo jeito a vinha de Nabote, que por sua vez recusou de todas as formas as suas propostas. Não, te dou tanto, troco isso, dou aquilo. E isso trouxe inevitavelmente, lembra que você não consegue agradar um orgulhoso? Uma insatisfação ao orgulhoso casal. A vinha de Nabote. Aqui foi a vinha o caso, mas e no seu caso? Qual é a sua vinha? O que é que você está querendo? Ou o que é que estão querendo de você?
Ou o que tanto você quer que não lhe dão? Mas ficaria tão bom com você. O orgulhoso não admite que seus desejos não sejam realizados ou atendidos. Então, ele faz o que o seu orgulho manda. Vamos para 1 Reis 21, de 8 a 16. Vou passar geral aí. Então Jezabel se apressa para fazer o mal, típico do orgulho, e traça os seus planos perversos. Escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei, e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu, decretem um dia de jejum. Então ela comanda uma rebelião, organiza um levante, concebe protestos segundo os seus interesses, e aí ela continua, e põe o Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele, e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. E aí o orgulho vem o quê? Desqualificar. Não importa a verdade. Mentem, os orgulhosos levantam falsas testemunhas, fazem reportagens, levantam fofocas, caluniam. Pura mentira. E aí diz, levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. No versículo 11, as autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Eu vou abrir um parênteses aqui. Então, juízes, contextualizando, nobres daquela época, policiais, representantes das classes, cumpriram à risca a injustiça ordenada pela autoridade. Afinal, era a ordem legal do rei. Como não vou fazer isso? E obedecem ao rei, desobedecendo ao nosso soberano Deus. Bem diferente das parteiras do Egito, é ou não é? Que desobedeceram numa insubmissão civil aos decretos de Faraó naquela época. Fechei o parênteses. Decretaram o jejum no versículo 12 e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo, no versículo 13. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo, Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Então ela consegue provocar uma discórdia do povo em relação a ele. Hoje, fake news, consegue manipular a informação em proveito próprio, chamando de verdade a mentira e chamando de mentira a verdade. Notícias falsas numa distribuição deliberada de desinformação, de boatos, via o quê? Jornal impresso, via carta, hoje via e-mail, via televisão, rádio, mensagens online de texto, mídias sociais, seria isso hoje. E aí por isso o levaram para fora da cidade, o apedrejaram até a morte. Então, mandaram informar Jezabel, Nabote foi apedrejado, já está morto, está tudo resolvido. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe, levante-se e tome a posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Ela planejou o derramamento de sangue inocente. Quando, no versículo 16, Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. O caso aqui descrito, e ações semelhantes como essa, já estão sentenciados por Deus. Talvez o que passou na sua mente, o que lembrou. Do céu já está proclamado um veredito sobre esse tipo de postura. Então, em Provérbios 6, de 16 a 19, diz assim, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Olhos altivos, ou seja, orgulhosos, soberbos, vaidosos.
língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Tudo isso o Senhor, o Deus de amor, odeia. O caluniador espalha suas mentiras, se apressa a fazer o mal, levanta testemunhas falsas para reforçar, provoca discórdia e separação, e derrama sangue inocente, e traça seus planos perversos. Tudo isso são evidências de um coração soberbo, de olhos altivos, de vaidade de uma pessoa dominada por esse mal. Tudo isso são expressões verbais de olhos altivos, sempre inclinado a prejudicar a reputação de alguém. É o que vemos hoje na televisão, nas redes sociais, na boca dos irmãos. Isso é pecado, e o Senhor, o Deus de amor, odeia. Sarcasmo e menosprezo, não me refiro aqui a brincadeiras descontraídas, mas talvez, eu não posso julgar, apenas o Senhor, ao examinar o seu coração e você mesmo, quem sabe, seja uma expressão de orgulho, o seu olhar de menosprezo, suas palavras destacando os erros do outro, suas fofocas para anunciar rapidamente falhas e defeitos, talvez sejam expressões do orgulho no seu interior. Talvez no seu lar, sarcasmo, talvez no seu trabalho, menosprezo, talvez com o seu cônjuge, falhas, talvez com seus filhos e pais, defeitos, talvez com seus inimigos, fofocas. Importante, irmãos. A comunicação da falha de um irmão, colocada com compaixão, com vistas à piedade, à correção, à intercessão, à santificação, não cabe aqui dentro da calúnia. São razões diferentes. Mas voltando, e olha o que aconteceu com Davi, quando ele errou. Por isso que eu entrei na palavra de sarcasmo. Salmos 35, de 15 a 17. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres. Sem que eu soubesse, ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar, como ímpios caçoando do meu refúgio, rosnaram contra mim. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles, livra a minha vida preciosa desses leões. No tropeço, no vacilo, no erro, na falha, eles se alegraram, caçoaram, zombaram, zombetaram, sim. Tudo isso são expressões de um coração orgulhoso, de soberba e de presunção. Salmo 73, 8 diz: eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Então a arrogância sempre vê más intenções e sempre age dessa forma. A arrogância oprime. Não, eu não gosto de ser cobrado não, mas eu gosto de cobrar. Eu não gosto de oprimir, não gosto de ser oprimido não, mas eu gosto de oprimir. A humildade do Espírito Santo nos posiciona de forma diferente diante do erro dos irmãos, diante do agravo, diante da ofensa, diante da afronta quando vem para você, da injúria, do insulto, da provocação, do xingamento, do desrespeito. A humildade do Espírito Santo é diferente. Em 1 Coríntios 10, 12 diz: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que também não caia. 2 Pedro 3,17 diz: portanto, amados, sabendo disso, guardem
Guardem-se, e aí a seletividade é com vocês, isso aí é pessoal, é particular, é você que vai ter que fazer isso aí. Para que, e essa seletividade tem um propósito, não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, e nem percam a sua firmeza e caiam. Então suspeitem de si, das suas fragilidades. Em 2 Tessalonicenses 3, de 14 a 15, diz: se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associem com ele. Novamente, seletividade entre os irmãos, para que se sinta envergonhado. Opa, a vergonha aqui faz parte da restauração. No versículo 15: contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Como irmão. A forma da atenção diante do erro, da falha do seu irmão, não é com zombaria, mas é com mansidão. Em Gálatas 6:1, na parte B, diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, cada um, para que também não seja tentado. A humildade faz com que nos vejamos como sujeitos a pecar também. Talvez apenas de forma diferente, mas definitivamente não há espaço para zombaria na exortação. Porque talvez amanhã seja você o que precisa ser levantado. Então, uma advertência contra a zombaria, em relação à zombaria. Provérbios 1:22. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Desprezarão, certamente, irmão, certamente. Alguns dirão assim: isso é um exagero, não é bem assim. Assim diz os inexperientes, o que não tem sabedoria, os zombadores, os desprezadores do conhecimento de Deus. Concluindo, como é que fica então essa situação? Levíticos 19:16. Não espalhe calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Se fui injustiçado, eu fui injustiçado. Confie na justiça eterna do Senhor. Salmos 12, de 3 a 4, que o Senhor corte, em outras versões, golpeie os lábios dos bajuladores, né? Ou seja, daqueles que têm a intenção fraudulenta e quer enganar. A língua arrogante que fala soberbamente, dos que dizem: venceremos graças à nossa língua. Estou dominando, olha, a narrativa está dando certo. O pessoal já pegou. Somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? E se em sua forma de viver há uma expressão de orgulho, no que se refere, no que toca, no que diz respeito a difamações, há evidências na sua forma de agir como injúrias que vão causar estragos, afrontas, ações injuriosas, desprezo. Você vai agir de forma ultrajante, insultando, fazendo agravos, aumentando a maldade. Provérbios 26:20 diz: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Em Provérbios 16:28 diz: o homem que espalha boatos afasta, ou seja, consegue separar os maiores amigos, bons amigos. Tudo isso fruto de orgulho. E Deus pesará e pesa a mão sobre todos, porque Ele é o Senhor. Você
eu não tenho Jesus, como é que fica a minha vida? Arrependa-se dos seus pecados. Ainda há esperança em Jesus Cristo. A evidência do pecado na sua vida é justamente a evidência da necessidade de Jesus Cristo. A necessidade de salvação. Hoje colocamos aqui apenas um tipo de pecado. E sendo digo-lhe que ele é mais que suficiente para mandar você para o inferno. O seu problema é o pecado. E tratamos apenas da questão do orgulho. Uma face do orgulho. Mas há muito mais que Jesus Cristo pode libertar. Há muito mais que Ele pode fazer pela sua vida. Agora, se você já tem Jesus, olha, eu sou crente, pastor. Vesti a carapuça aí. Não saí ileso. Percebi eu mesmo. Então, Efésios 4, de 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. No 23, ensinados a serem renovados no modo de pensar. Estamos dando uma nova forma de pensar. A forma que Deus pensa a respeito dessas questões. E no 24, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. É exatamente isso que estamos fazendo. Pegamos a verdade, estamos ensinando como Deus pensa a respeito disso, e estamos querendo, com isso, confrontá-lo. E a palavra tem poder, pela ação do Espírito Santo, em transformá-lo de forma mais semelhantes a Deus. Em Tiago 3,2 diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Dos versículos 9 a 13, ainda do capítulo 3, diz: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona, uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então é a palavra de Deus que vai transformá-lo, capacitá-lo à humildade. E com isso, a sua língua será mais dominada. A sua língua se move na velocidade da sua vaidade e do seu orgulho. E aí eu lembro de uma resolução de Jonathan Edwards. Na época tinha isso, o homem fazia uma resolução para a vida e tentava viver aquilo. Na 16ª ele disse assim: resolvi nunca falar mal de ninguém, de forma tal que afete a honra da pessoa em questão, nem para mais, nem para menos honra, sob nenhum pretexto, sob nenhuma circunstância, a não ser que se possa promover algum bem e que possa trazer um real benefício. Que isso seja a nossa oração, que esse seja o nosso estilo de vida. Amém, irmãos? Até aqui a palavra. Não escrevi não, mas eu lembrei de falar. Senão o pessoal fala: pastor, não acabou. Vamos colocar de pé? Oremos. Se você se envergonhou de si mesmo, esse era o propósito.
E há espaço para isso. E faz parte justamente da restauração. Uma vergonha vinda pela palavra de Deus, confrontada pelo Espírito. E é justamente por meio do Espírito Santo que Ele vai mudar e transformar a sua vida, com esse novo conhecimento. Curva a sua cabeça, peça aí, Senhor, estou trazendo aqui à memória algumas coisas. Talvez você não vai conseguir esgotar todas as suas lembranças, mas aquelas que o Espírito trouxer à sua mente, confesse-a e deixe-a, e o Senhor é poderoso para mudar isso. Ele te ama, Ele te perdoa. Pai Celeste, graças damos por Teu grande amor, como o Senhor nos ama. É tão bom ver como a Tua sabedoria, a Tua palavra, revela as nossas falhas, mas também apresenta o Teu grande amor. Apesar delas, ó Deus, o Seu grande amor se inclina à nossa direção, e obrigado por isso. E também se expressa pelo poder da graça, Sua poderosa graça, que é a única saída e motivação para vencermos o orgulho natural que tenta nos dominar. Então, Deus, que por meio dessa palavra hoje, venha nos quebrar um pouco mais da nossa soberba. E acerta os nossos lábios, ó Pai, de tal forma que saiam apenas palavras que forem úteis para edificar. Senhor, que expressões, frases e sentenças promovam algum bem e um real benefício àqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não é tudo ruim não, tá? Estamos em uma jornada e nessa jornada é necessário santificação, é um processo. Filipenses 1:6 diz, e eu também estou convencido, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, a competência do aperfeiçoamento não está em nós, mas no poder do Espírito Santo, através do conhecimento depositado em suas mentes, que habita no seu interior. Ele vai completar essa obra. Senhor, eu quero completar essa obra na minha vida. Quem quer? Levante a sua mão. É isso aí, Senhor, eu preciso que complete essa obra. Em nome de Jesus, Ele vai completar. 1 Coríntios 15, 57 a 58 diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Então não se abale, o Senhor está com vocês. Amém? Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo, que conforta diante de tantas lutas, tantas dores, estejam com todos vocês. Amém e amém. Vão na paz, que Deus os abençoe, irmãos. Aleluia. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!